Sejam muitíssimo bem-vindos à Tailândia. A gente está agora em Bangkok, capital da Tailândia, e eu tô, na verdade, voltando para esse país. Eu já estive aqui há 5 anos, ocasião em que eu escrevi um livro, tinha ganhado uma bolsa para escrever um livro de viagem, e esse livro passou a se chamar Os Amantes da Fronteira. E desde então eu nunca tinha voltado para a Tailândia. Uma das nossas ideias na nossa viagem para a Ásia era voltar para a Tailândia, reencontrar esse país, reencontrar um país com muita riqueza, com muita diversidade. E eu acho que um país muito difícil de descrever. E esse é o tema da nossa conversa de hoje, a descrição numa obra literária. Como descrever bem um cenário, num livro de contos, numa crônica, num romance. Vamos lá? Falar de Bangkok é muito desafiador, é muito difícil falar de um país que por um lado é totalmente diferente do nosso, que pouca gente do Brasil já foi, porque ele está do outro lado do mundo, nas antípodas do Ocidente. É um país que não é o Japão, ou seja, não tem uma colonização no Brasil, não vieram imigrantes tailandeses para o Brasil, a população tailandesa no Brasil é super pequena, em comparação com a japonesa, em comparação com a chinesa, até mesmo em comparação com a coreana, né, que é muito mais expressiva do que a tailandesa. Então, por um lado, é totalmente diferente, né? Assim, é um país muito diferente, a língua é muito diferente, a raiz idiomática é totalmente desconhecida pela gente. Até por isso a gente está aqui também, um pouco para encontrar uma alteridade radical, mas mesmo nessa alteridade radical, e aí que eu quero chegar, a Tailândia é muito parecida com o Brasil. Por um lado, você tem muito calor, né? Um país quente, um país conhecido por suas praias, é um país conhecido pela suposta alegria de seu povo, não é? É um país conhecido por seus pratos condimentados, apimentados, né? Ou seja, muito parecido com a culinária baiana. Inclusive eu encontrei uma vez uma chefe brasileira que tinha um restaurante de cozinha tailandesa em São Paulo, e sempre que perguntavam para ela, mas que culinária é essa? O que você faz? Né? As pessoas passavam na frente do restaurante dela, ela falava, parece a baiana, parece a comida baiana. Claro que é bem diferente por um lado, mas tem as suas semelhanças. Inclusive a culinária é um dos motivos pelos quais as pessoas vêm para Bangkok, vêm para Tailândia, né? A culinária tailandesa, embora também não seja muito expressiva no Brasil, ela é muito expressiva na Europa, por exemplo, Reino Unido, Berlim. É muito fácil encontrar um restaurante de cozinha tailandesa, por exemplo, que é muito conhecido internacionalmente. A culinária tailandesa ela é composta por 4 sabores, e eles combinam esses sabores, ou seja, é o apimentado, é o azedo, é o picante e é o doce, né? Então no macarrão eles põem açúcar, eles põem limão, eles põem pimenta, e o salgado também, que participa de todas dessas combinações. Tanto que quando você tem uma comida que não é apimentada, que é só salgada, que não é doce, o paladar tailandês estranha. Mas basta falar da culinária para descrever um país? Não. É muito difícil descrever um país. É muito difícil essa tarefa, né, de fazer um vídeo descrevendo um país. E também é igualmente difícil você trabalhar numa descrição quando você vai escrever um texto, né? Muita gente me pergunta, Thiago, como que eu faço uma boa descrição? É uma pergunta difícil de responder, porque é uma pergunta muito variável. Depende do livro que você está escrevendo, depende da história que você está escrevendo,
Depende, em suma, do lugar da descrição na tua história. Eu acho que a gente pode, vamos dizer, recortar 3 tipos de descrição. Tem uma descrição que eu costumo chamar de contemplativa. É uma descrição que você encontra muitas vezes numa obra novecentista. Vamos dizer, por exemplo, o Madame Bovary, né, que é um livro clássico, é um livro conhecido por suas descrições, conhecido por seu personagem, conhecido por colocar uma espécie de mot juste, né, que é a palavra justa. É uma espécie de narrador invisível. Como que eu faço para descrever uma cena, um cenário, de modo que o próprio narrador meio que desaparece no processo. A descrição contemplativa é uma descrição que pressupõe um leitor calmo. A descrição contemplativa é uma descrição que desacelera o ânimo do leitor, né? Muitas vezes você está correndo de lá para cá, você está com pressa, você está fazendo várias coisas, teu filho está berrando, sabe? O teu chefe está berrando, e você quer dar um tempo e ler um livro, né? Aí você abre um livro, esse livro, não sei se já aconteceu com você, já abriu o livro e o livro está em um outro tempo, completamente discrepante do seu. Isso faz uma espécie, tem um choque. Muitas vezes você fecha o livro, fala, não estou afim de ler esse livro agora. Não, esse livro é muito moroso, esse livro é muito parado, né? Muita gente fala isso. Muitas vezes porque a descrição está pedindo um outro tempo. É uma descrição contemplativa. O que é uma descrição contemplativa, em suma? É uma descrição onde você vai dispor do cenário, da paisagem, com um tempo próprio à paisagem. Então, o Flaubert, na abertura de uma das partes do Madame Bovary, ele descreve as planícies. Ele passa páginas descrevendo a planície, né, de um vilarejo, né, e ele vai falar de como, né, os montes parecem tapetes e tal, e você vai lendo aquilo, tentando imaginar, assim, tentando construir uma imagem na cabeça, né? Às vezes essa imagem se forma, às vezes não. Mais uma vez, isso depende da atenção do leitor, depende muito da boa vontade do leitor de construir essa imagem ou não, né? Isso é algo que no século XIX as pessoas faziam porque era a TV, né? A literatura era a TV das pessoas, a literatura era o modo em que as pessoas descobriam o mundo. Então elas embarcavam nessas obras como quem observa a descrição de um quadro. A descrição fazia parte do cenário. Você viajava literalmente na descrição de um livro, né? Hoje em dia a gente tem 1000 maneiras de viajar, né? Antigamente era quase impossível viajar, era muito caro, né? As distâncias eram muito maiores, levava muito mais tempo para você chegar em outro lugar, né? Então imagina que hoje você tem a TV, você tem, né, o YouTube, você pode digitar qualquer destino no YouTube e você vai ver um vídeo de algum lugar diferente, né? Esse lugar pode estar em qualquer lugar, né? Pode ser a atmosfera, né? Pode ser a Lua, pode ser a Tailândia, pode ser o Japão, né? Isso é uma das descrições. Tem uma outra descrição que essa sim é muito própria do nosso século, né? Do final do século XX, ou virada do século XX para o século XXI, que é uma descrição que eu chamaria de perspicaz, witty em inglês, né? Uma descrição esperta. É claro que a descrição contemplativa também é uma descrição esperta, obviamente, mas a descrição perspicaz é uma descrição na qual o narrador vai inserindo elementos interessantes, elementos investigativos, um olhar acurado sobre a realidade. Então, um exemplo que eu posso dar, dentre muitos possíveis, é de um escritor que morreu faz pouco tempo, que é o David Foster Wallace, né? Tem um livro de não ficção que ele escreveu, chamado Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, e dentro desse livro tem um texto de não ficção chamado Uma Coisa Supostamente Interessante Que Eu Nunca Mais Vou Fazer, que é um cruzeiro, uma revista de turismo paga para ele passar 10 dias num cruzeiro de luxo, super luxo, e escrever sobre a experiência, né?
Em primeiro lugar, é preciso destacar que o Foster Wallace é um cara que ele não simplesmente pega uma tarefa e faz aquilo que é esperado dele. Ele faz muito além do que é esperado dele. Ele preencheu 3 cadernos nesses 10 dias, né? Pelo menos se a gente for acreditar nas palavras dele na abertura do texto, né, que ele escreveu. Tem um trecho muito interessante onde o pessoal ainda não embarcou, né? E ele está perguntando os motivos pelos quais as pessoas estão viajando. Então fala, putz, é porque a gente passou anos cuidando de uma tia que estava muito doente, estava entrevada, não sei o que, ela morreu, e a gente falou, não, vamos dar uma descansada e tal. Outro considerava que era, vamos dizer, um descanso depois de 5 anos de trabalho. E aí ele vai observando que nenhuma das pessoas, né, simplesmente falava, eu vou viajar num cruzeiro de luxo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sou, vamos dizer, hedonista. Ninguém falava, eu sou hedonista, então eu vou viajar, né? Ou seja, você vê, ele está fazendo uma consideração sobre o que as pessoas estão dizendo. Ele descreve a roupa das pessoas, mas ele descreve apenas aquilo que ele sente que vai acrescentar, vamos dizer, possíveis conclusões na leitura, né? Ele, de alguma forma, tende, né, o olhar, claro que toda narrativa, toda narração, ela vai ser uma edição da realidade, vai ser um recorte da realidade, né? Mas não tem uma pretensão mais de uma palavra justa, né? A gente já abandonou essa ideia do narrador, né, de uma descrição imparcial, porque a gente sabe, ainda bem, que não existe uma descrição imparcial, toda descrição é parcial. Então, já que toda descrição é parcial, eu vou realmente recortar essa realidade. É claro que eu posso moderar um pouco, então os textos do Foster Wallace estão cheios de ironias, né? Ele usa da ironia, esse é o recorte dele, é irônico, ele zomba de todas as pessoas que ele encontra nesse cruzeiro e ele zomba dele próprio por estar nesse cruzeiro, né? Ele é um cara depreciativo e autodepreciativo, esse é um recorte dele, né? E é um recorte, ele investiga o material do navio, ele investiga a alimentação do navio, ele investiga a velocidade de propulsão da descarga das cabines, né? Ele faz uma longa investigação, pergunta para os gerentes do espaço e tal, enfim, vai longe, né? Ou seja, você tem uma descrição ali que é uma descrição investigativa, é uma descrição perspicaz. É muito diferente da descrição contemplativa, do ato de sentar e olhar para cores, texturas, né? A tessitura de uma visualidade, né? Que tem muito a ver com uma apreciação, né, de uma obra de arte, por exemplo. A apreciação da paisagem, a apreciação da natureza. Tem uma terceira tipo de descrição que, pra gente terminar, que é quase uma não descrição, que é uma descrição alegórica. Vou contar para vocês uma história, um conto oriental, que é um homem viajava, né? Um andarilho viajava na floresta e ele avista um tigre, o tigre passa a persegui-lo, ele corre, né? E ele se depara com um precipício. Do precipício brotam galhos e ele se dependura num galho, né? Para tentar se livrar do tigre. Ele olha para baixo do precipício e vê um outro tigre lá embaixo, né? Ele olha para cima e o tigre está lá à espera dele, né? Nesse momento, 2 ratos começam a roer, né, o galho da planta onde ele está dependurado, né? Ele vira para o lado e vê um morango e fala, pega o morango, segura com uma mão, pega o morango com a outra e come e fala, que delícia. Qual que é o papel da descrição nessa história? Você vai ver que o papel da descrição nessa história é simplesmente contextualizar esse cenário de uma forma muito precisa. De alguma maneira, a descrição alegórica, ela sempre tem esse objetivo. É preciso descrever como era o tigre? Isso é uma coisa que acontece muito. Eu pego uma história pequena e transformo ela num conto mais largo. Então, eu descrevo o pelo do tigre, eu descrevo a textura da maçã, do morango. É necessário? Muita gente vai falar, não é necessário, né? Eu quero construir uma história que fale um pouco dessa ideia de você estar
entre a vida e a morte, que nós todos estamos, contanto que estejamos vivos, estamos entre a vida e a morte. A gente está morrendo aos poucos, a gente está entre um tigre e outro tigre, né? Tem ratos roendo e a gente tem que poder aproveitar um morango, né? O prazer simples da vida. Tem algo de absurdo nisso? Sim, tem algo de absurdo nessa história e na vida. Então você vê, eu acho que tem uma questão, é uma questão muito contemporânea da literatura do século XX, do século XXI, que é, você não deve, a descrição ela não pode ser uma virtuose, sabe? Eu quero descrever por descrever. Não é uma literatura hoje que descreva por descrever, para mostrar como o seu autor é um cara que manja do idioma, né? Manja da linguagem, entende. O sujeito que descreve para exibir a própria linguagem, né? Porque também tem isso, né? Existe uma escrita que é uma escrita quase uma escrita exibicionista. Você está interessado também no aspecto formal da obra, mas o aspecto formal da obra ele não se sustenta por si só. Ele não se segura. Então você precisa construir uma descrição que seja uma boa descrição, uma descrição que cumpra o propósito daquela obra, cumpra o propósito daquele livro, né? Então, por exemplo, eu escrevo uma crônica de viagem, faz sentido eu passar um tempo realmente descrevendo um cenário, passar um tempo criando um clima por meio do cenário. Eu não posso abusar disso, porque o leitor vai embora. Um erro muito comum é as pessoas que abrem os seus romances descrevendo o pôr do sol, descrevendo o sujeito acordando de manhã. Mas quantos textos eu já não li que descrevem o sujeito acordando de manhã numa rotina, né? Fulano estava na rotina e descreve o sujeito escovando os dentes, falando é a rotina dele, ele escova os dentes, é a rotina dele, ele toma o seu café. Coisa que todo mundo faz, ou seja, não tem nada novo nessa descrição. É uma descrição pela própria descrição. Se você está escrevendo algo para mostrar algo muito típico, será que realmente você precisa fazer essa descrição? Eu acho que tem um pouco esse ajuste, né? Então, nem descrever por uma pulsão preciosista, né? De você mostrar, olha como eu sou bom malabarista da linguagem, e nem descrever algo que seja totalmente banal. Você pode escrever algo banal, mas de uma forma que não seja banal, né? Pode ser uma forma minimalista, pode ser uma forma sintética, pode ser uma forma interessante, pode ser uma forma econômica. Tem mil maneiras de você escrever algo banal. E a literatura ela é feita das coisas banais da vida. Ela é feita das coisas correntes, das relações comuns, né, cotidianas também, obviamente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em como colocar isso, como posicionar isso dentro do seu texto. Se você acompanha, aliás, curta esse vídeo, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, no YouTube ou no Facebook, para continuar recebendo os meus vídeos, e se inscreva no canal também para receber os meus e-mails, porque ali eu compartilho também as crônicas dessa viagem, né? E é importante que seja assim, né? Para mostrar para vocês um exercício, para te fazer exercícios, né? Para te propor exercícios de escrita, de observação, de olhar, de economia, de concisão. Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau.